Atos capítulo 1, verso de número 8. Mas recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Capítulo 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Meu Deus, obrigado pela Tua palavra que tem o poder de nos fazer santos e nos dar herança em Cristo. Obrigado porque nessa noite o Senhor nos deu a bênção de podermos estar reunidos como igreja Tua. Obrigado, Senhor Deus, pela história da Tua igreja, pelo tempo, Senhor Deus, onde Teu Santo Espírito conduziu todas as coisas, para que nesta noite estivéssemos aqui, cultuando o Teu santo nome. O Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor nos buscou em nossos lares, para estarmos cultuando a Ti. Assim Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa é uma data especial para o povo hebreu, é uma data especial para a igreja. No Antigo Testamento, para o povo judeu, Pentecostes é o dia onde eles lembram a grande vitória que tiveram nas lutas que enfrentaram diante da sua caminhada no mundo hostil. Era o dia de festa, era o dia da festa das colheitas. Também é o dia onde eles lembram da chegada da lei dada a Moisés, o Torá. Para nós aqui, igreja, Novo Testamento, esse é um dia especial também. Nós lembramos da descida tão aguardada do Espírito Santo. Atos 1:8, mas recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo. E essa era uma data aguardada pela igreja nascente, uma data tão especial, porque o próprio Deus, em seu Espírito, substância, poder e eternidade, estaria em nosso meio. O próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o Espírito, unido à divindade, substância, poder e eternidade, estaria em nosso meio. E esse é um dizer maravilhoso, porque nós não fomos criados à imagem e semelhança de Deus para andarmos segundo o nosso querer e segundo as nossas vontades, mas recebereis poder ao descer sobre vós Deus, Espírito Santo. Isso faz toda a diferença para nós. Nenhum de nós chegou aqui com as próprias pernas. Nenhum de nós chegou aqui por um assentimento intelectual. Nenhum de nós veio cultuar a Deus, porque nós, na nossa divindade, resolvemos vir cultuar a Deus. Nós só viemos aqui porque o Deus Espírito Santo, um só Deus, unido ao Deus Todo-Poderoso, em substância, poder e eternidade, nos trouxe até aqui. A maior dificuldade para nós, queridos, é que nós somos pecadores. Você já decidiu alguma coisa e essa decisão gerou um desagradar a Deus? Isso traz grande sofrimento à nossa alma. Nós somos pecadores.
E a presença do Santo em nosso meio traz uma plena consciência de que nós somos pecadores. E se existe uma espera tão gloriosa que a ação do Espírito Santo no meio da sua igreja, ela se contradiz a nossa capacidade de pecar. Que bom que Deus veio até nós, que maravilhoso. Espera aí, mas eu sou pecador. Eu sou pecador. Esse dia já cometi vários pecados e várias vezes já tive que pedir perdão ao nosso Deus. Porque quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Mas acho que Paulo nos dá um segredo aqui. Na nossa fraqueza, nós vamos tirar força. E quanto mais fraco eu sou, e o meu ego se sobrepor à ação de Deus, mais forte me tornarei, diz o apóstolo Paulo. Quando ele escreve aos Romanos, ele diz, olha, porque o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque a gente não sabe se relacionar com Deus. A gente precisa que o próprio Deus nos conduza nesse relacionamento. Então é um dia muito importante para a igreja, porque nós abrimos mão do nosso eu para que o Espírito Santo conduza a nossa vida. Isso não tem problema nenhum. Você não está se matando, porque Deus nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Na verdade, você abre mão da sua vida para poder viver em espírito, controlado e conduzido por Deus. E essa é uma hora muito importante para a igreja, porque a partir desse momento, eles recebem de Deus a orientação para serem igreja durante o tempo até a volta, segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que entender isso, porque senão não seremos igreja. Sem a presença e a condução do Espírito Santo de Deus, unido à divindade em substância, poder e eternidade, nós não seremos igreja. Nós podemos cumprir todos os rituais de uma igreja e viver com toda a intensidade, provar de todos os dons espirituais que uma igreja possa oferecer, e ao final não termos condições de nos apresentarmos diante de Cristo Jesus, porque o Espírito Santo de Deus não nos controla, não nos dirige, não traça o nosso caminho, não nos dá capacidade de decisão e de vitória sobre o pecado. A igreja tem uma caminhada segura em Cristo Jesus, e na passagem dele para a eternidade, deixou o Santo Espírito para nos conduzir. Mas tem uma luta muito grande para a gente estabelecer, sabe por quê? Porque mesmo que eu vença todas as batalhas, eu ainda preciso permanecer inabalável. Efésios capítulo 6. E nessa caminhada da vida cristã, depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável só é possível no Espírito. Ninguém consegue ficar inabalável se não for pela capacitação
do Espírito Santo de Deus, nós sempre teremos um jeitinho nosso para se apresentar diante de Deus, sem que o Espírito Santo de Deus nos constranja. Espírito, fica quietinho aí, deixa que eu me resolvo, essa parte eu consigo me resolver. Já tem até um plano A e um plano B para resolver essa questão. Deixa que eu resolvo. Eu sou imagem e semelhança de Deus, eu tenho capacidade de me virar sozinho, como uma criança que está aprendendo os seus primeiros passos e quer se livrar da mão dos seus pais. Então, todos nós vivemos essa batalha, permanecer inabaláveis. E a nossa curiosidade de fé nos leva a várias soluções, quando a única solução está no próprio Deus. Quando eu era fraco, aí que eu sou forte. Quanto menos de mim, mais de Deus. Em primeiro lugar, Ele estará para sempre convosco. João 14, verso 6 vai dizer isso, né? A pedido de Jesus Cristo ao Pai, Ele enviará o Consolador, o Espírito Santo, que estará para sempre convosco. E a primeira cena é a cena da presença. O Espírito Santo é Deus, e Ele está presente a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, na sua vida, na sua casa, no seu trabalho e na sua igreja. O Espírito Santo é Deus, até o dia final, quando Jesus Cristo voltar para nos buscar, Ele estará conosco. Não há ausência de Deus nesse tempo presente. Deus está presente, o seu Espírito conduz as nossas vidas. Ele nos convence, Ele nos constrange, Ele nos guia, Ele nos batiza, Ele nos sela, Ele habita em nós, Ele nos ensina, Ele nos lembra, Ele nos tutela, Ele nos capacita, Ele nos faz viver e Ele nos faz testemunhar. E é o Espírito Santo de Deus que está agindo. Deus está conosco no seu Espírito. Você pode trilhar o caminho que você quiser, debaixo da sua vontade, mas o Espírito Santo de Deus vai com você. E Ele vai conduzir, ainda que você esteja nas portas do inferno. Lá Ele te buscará, Ele fala: olha, seu lugar não é aqui. Seu lugar é aqui comigo, seu lugar é na igreja. O Espírito Santo não nos abandona. A dor no coração e a dor da alma é para que você volte para casa, que você volte para a casa do Pai. Em segundo lugar, o texto também vai nos dizer que Ele estará em nós. E a cena é a cena da habitação. Ele mesmo habitará conosco, e nós seremos povo de Deus. Ele nos assiste em nossas fraquezas, e a presença dEle, e a presença da nossa fraqueza, dá todo o poder para que nós possamos vencer cada uma delas, ainda que tenhamos permanecido inabaláveis. A grande alegria hoje é o quê? Pastor, a semana se passou e eu consegui me manter inabalável. E há um segredo aqui: não foi você que se manteve inabalável, mas foi a presença de Deus na sua vida. O Espírito Santo sela a cada um de nós para entregar a Jesus na sua segunda vinda, ou então no momento de chegarmos na glória. Ele está
cumprindo a sua missão de Deus, o único Deus, em substância, em poder e eternidade. Ele tem você nas suas mãos, e Ele vai conduzir você até você chegar na presença de Jesus. Não tenha dúvida disso, porque a palavra assim nos diz. Por mais que haja especulação no nosso mundo espiritual e nas leituras possíveis das capacidades humanas, o próprio Deus, no seu Espírito, haverá de nos conduzir à presença de Jesus. Então, alguns vão ter alguma surpresa, falar: poxa, na minha leitura teológica não era assim. Aí Jesus vai falar assim: que bom que você está aqui, que bom você chegou, porque é o próprio Espírito que vai conduzir a sua vida. E finalmente, Ele glorifica a Jesus. Nunca será possível falarmos de Deus sem falarmos no Salvador Jesus Cristo. Não é possível a nós cristãos caminharmos no Evangelho sem a boa nova do Evangelho, a salvação que nos veio através de Jesus. João 16, verso 14 diz que o Espírito está glorificando a Cristo em cada uma das nossas vidas e na vida da igreja. Então a ação do Espírito Santo pacifica a nossa comunhão. É Ele que dá a nós condições de chegarmos até a mesa da ceia e recebermos a intimação: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque o Espírito nos conduz até ela e glorifica Cristo Jesus. E só é possível chegarmos até a mesa e comermos do pão e bebemos do cálice, porque o Espírito glorifica Cristo Jesus em nossas vidas. E o Evangelho para nós passa a ser a razão da nossa existência. A razão da nossa existência passa a ser glorificar a Cristo Jesus. Poder para glorificar a Cristo Jesus é tudo que nós precisamos. Se há uma vitória para o pecado, está no fato de tudo que nós fazemos para a glória de Deus. E o que glorifica Deus distancia-nos do pecado, e qualquer que seja ele. Quando glorificamos a Deus, estaremos longe do pecado. Essa é a grande artimanha de Satanás: roubar a glória de Deus na sua vida através do pecado. Ele sabe que ele não pode tirar você da eternidade, então você vai viver uma vida miserável aqui na terra, uma vida que desagrada a Deus, uma vida para a sua própria glória, porque Satanás sabe que ele não pode tirar você da eternidade. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, enche a sua vida, meu querido. São frutos do Espírito, derramados sobre você diariamente no renovar da misericórdia de Deus, e todo dia amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Todo dia o Espírito Santo derramando sobre a sua vida. Você quer mais do que isso? Só na glória. Na terra a gente vai ficar com esse banquete espiritual. Termino. O Espírito Santo estará para sempre com você, te guiando em toda a verdade. João 16, verso 13. O Espírito Santo habitará
na igreja, testificando que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 16. O Espírito Santo estará glorificando a Cristo, enchendo da esperança, do derramamento do próprio Espírito no seu amor. Romanos 5, verso 5. Esse Espírito que nos foi dado, desde o momento em que o homem abriu mão de estar na presença de Deus, o glorificando, até nós chegarmos na vinda do Senhor Jesus Cristo, momento final da nossa existência, está nos unindo como igreja. E nós só estamos aqui, queridos, como pecadores que somos, porque o Espírito Santo está para sempre conosco, estará em nós e glorifica a Cristo Jesus no meio da sua igreja. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.